a mais uma live semanal. Hoje com o tema consciência política. Interessante que eu vim essa semana pensando em fazer uma live com esse tema. Consciência política. Por quê? Porque muitas pessoas com quem converso que se consideram politizadas, muitas vezes a partir de um processo onde elas veem que eu possuo um pouco mais de instrução nesse campo do que elas começam então a me perguntar sobre determinados fatores de consciência política, o que é capitalismo, o que é socialismo, quais as propostas de cada sistema. E aí eu digo que o conhecimento em qualquer área ele precisa ser adquirido pelo estudo e também a experiência, a vivência, né, vem trazer a partir da prática até que ponto dentro da prática nós conseguimos perceber a teoria, nós conseguimos colocar a teoria em prática. E eu digo isso no sentido de, para nós colocarmos a teoria em prática, nós precisamos pensar quais são as dificuldades. Não é que a teoria possa se diferenciar da prática, como muitas vezes e vulgarmente se fala, mas é a questão da dificuldade para que isso seja posto em prática. Estava a conversar com alguns amigos dos tempos de escola ainda, um antigo segundo grau, né, quando eu me formei em 1996 como técnico em contabilidade, nunca exerci essa profissão. E muitos seguiram também esse mesmo estudo, mas não seguiram, né, como técnicos em contabilidade. Aqueles com quem eu ainda tenho contato, sei bem disso. Os que eu não tenho contato, não sei se eles trabalharam nessa área. Um único amigo trabalhou em uma fábrica de cadeiras no almoxarifado, nem era exatamente a prática contábil, né? E eles colocando sobre essa situação de polarização política que estamos vivendo em nosso país, não só em nosso país, mas pelo mundo, onde os termos direita e esquerda estão sendo muito bem ditos, né? Muito bem no sentido de excessivamente mesmo colocados. Então, muitos colocaram determinadas opiniões sobre ações políticas e não entenderam que estavam a falar de um projeto capitalista e outros, achando-se capitalistas, não entenderam que, diante do fato deles serem trabalhadores, eles poderiam falar de uma defesa ao sistema capitalista, mas não de que eles eram capitalistas. E aí houve uma dúvida quando eu coloquei essa questão e eles me pediram: então, Léo, você que está um pouco mais imbuído do que é, né, esse sistema, fale para a gente o que é. Aí eu falei: por favor, primeiro não entendam que eu queira aqui fazer qualquer tipo de doutrinação, nem mais à direita, nem mais à esquerda, ou propriamente
numa visão direitista, nem propriamente numa visão esquerdista. Eu apenas vou falar um pouco do que sei, que não sei muito, sobre o que vocês estão dizendo. Então, primeiramente, vamos explicar, então, o que é capitalismo, dentro do que eu sei. Deixei bem claro, e aqui também coloco dentro daquilo que eu sei diante de algum estudo que a gente faz, né, a respeito em filosofia política, mas é o que eu sei, na verdade. Com certeza outros têm maior propriedade para estarem a falar, né? Então eu coloquei, olha, resumidamente, o capitalismo ele é um sistema onde o objetivo é lucrar. E como é que se lucra? A partir dos meios de produção, e esses meios de produção eles têm proprietários, que não é o governo, que são propriedade privada. Esses meios de produção é uma propriedade privada. E a partir desses meios de produção, com o objetivo de se ter lucro, é preciso, para produzir, para se bem usar esses meios de produção, é preciso de trabalhadores. E como assim os trabalhadores haverão de usar os meios de produção? Então eu coloquei que meios de produção podem ser instalações industriais, podem ser fábricas diversas, podem ser bancos e grandes empresas. E aí eu coloquei para eles, ó, quem detém os meios de produção, aqueles que são os donos dos meios de produção, são realmente os capitalistas. Então, dizer que você é um capitalista está equivocado. E aí falaram assim, então, se estou equivocado em me dizer capitalista, logo eu seria o quê? Aí eu falei, vamos depois colocar sobre isso. Mas no primeiro momento eu posso só definir uma palavra. Você é um trabalhador, um proletário. E aí coloquei como funciona, né, esse sistema capitalista, onde, por exemplo, uma fábrica de automóveis, para ficar fácil, né, deles compreenderem, uma fábrica de automóveis tem os sócios das empresas, tem ali todo o maquinário, todas as instalações necessárias para se produzir os automóveis. Mas o dono dos meios de produção, ele não quer e nem vai conseguir produzir um automóvel sozinho. Logo, ele vai contratar pessoas que têm todo o investimento, tiveram todo o investimento durante a vida de estudo, porque haverão de ser técnicos em mecânica, terá de se ter engenheiros mecânicos, né? Terá de se ter administradores para poderem, um chegar a ser um CEO da empresa, um outro um gerente, e assim, manter uma pirâmide hierárquica dentro de uma empresa, porém todos ali sendo trabalhadores para aquele grupo de capitalistas que são sócios daquela empresa. E ao produzir esses automóveis, o objetivo é de vendê-los e assim oferir lucros. E quanto maior for a aferição de lucros, então o objetivo está a ser alcançado, que o objetivo
é lucrar. E depois, claro, a manutenção do espaço, ao pagamento dos salários dos funcionários, ao pagamento de impostos ao governo. O que ficar, né, após esses pagamentos, após essas manutenções, é o lucro. Sendo que, se nós imaginarmos que o lucro de a venda de um automóvel, vamos colocar um valor aí de uns 50 mil reais, um valor, né, hipotético, né, um carro bem popular, só para colocarmos aqui um valor hipotético, 50 mil reais. Claro, haverá de ser mais que isso um carro zero hoje. 50 mil. De um carro, nós vamos ter aí, vamos supor, se vendeu esse carro, se pagou salário dos funcionários e pagando o salário dos funcionários, ainda depois de pagar o salário dos funcionários, se separa um pouco desses 50 mil para manutenção e se pagam impostos, colocando aqueles que não sonegam dentro do nosso país, do Brasil. Vamos dizer que seja uma média de um gasto total dos 50 mil que o carro foi vendido, que se sobrasse para arredondar uma conta, 15 mil fosse pagamento dos salários e junto 15 mil somando tudo, os pagamentos de salário de alguns trabalhadores, mais impostos, mais uma reserva para manutenção. 15 mil reais. O que sobrou? 35 mil. Multipliquemos isso 10 vezes. Vai sobrar 350 mil, correto? Se esse empresário coloca participação de lucro de 1%, de 350 mil, ele poderá dar participação de 1%, 3.500 divididos para os funcionários. Se tiver 10 funcionários, 350 reais a mais no salário de cada um. O funcionário provavelmente haverá de ficar satisfeito de ter mais esse valor no bolso, correto? Afinal de contas, ele poderia não esperar esse valor. Mas ainda assim, quanto ficou de lucro para aquele empresário? Para aqueles empresários? Quanto ficou de lucro para eles? E aí eles não vão deixar faltar em suas famílias nada, não vão deixar de viajar, não vão deixar de estar a cumprir, né, com as possibilidades que esse lucro vai trazer para eles. Inclusive, retirando, né, sem nada pagar, porque os trabalhadores estão trabalhando para eles, carros zero de suas empresas. Ou até comprando, né, carros outros, porque gostam de uma marca X ou Y, né? E aí, né, de uma fábrica tal, e comprarem aquele carro, porque eles terão poder aquisitivo para isso. Mas quem suou, quem trabalhou, quem estava ali, né, na base da pirâmide, e que não se teria os automóveis, não se teria a produção, foram os funcionários. Sem eles, não haveria possibilidade de uma venda acontecer. No entanto, nós temos que pensar dentro do contexto da nossa sociedade que isso, então os amigos falam, Léo, a gente precisa
ampliar nossa visão política realmente. E aí eu falei, vamos ampliar mais ainda. Nós temos que pensar em nossa sociedade o seguinte, de que esses funcionários, eles não estão desempregados, estão empregados, com seus direitos trabalhistas garantidos. Isso faz, segundo uma das propostas do liberalismo econômico, com que, e há a proposta também dentro daqueles que defendem o sistema capitalista, e é o que pensam os capitalistas em si, os donos dos meios de produção, de que em havendo pessoas trabalhando e recebendo salários, obviamente não vai haver uma erradicação da desigualdade, onde cada um vai estar nivelado com mesmas possibilidades. Mas haverá uma diminuição da pobreza. Há essa interpretação também. É diferente, porque lutar pela diminuição da pobreza é uma coisa. Lutar pela erradicação da pobreza e lutar, sim, para que se haja igualdade é outra coisa diferente. Porque lutar contra a desigualdade é nivelar a todos, não havendo donos dos meios de produção, mas todos estando no mesmo barco, no mesmo nível. Ainda que, obviamente, não se viva de uma mesma forma, mas todos vão ter potencialidade para ter aquilo que lhe é necessário para sobreviver. Claro que com o apoio do Estado. Aí eu falei, isso aí já é outro sistema. Esse é o sistema socialista. E essa é uma ideia. Aquele socialismo clássico, socialismo histórico, é uma ideia. Mas estamos no capitalismo e continuemos com ele. O que acontece? Nessa situação, essas pessoas estão empregadas. Porém, falei com eles. O teórico Karl Marx e aquele que escreveu sobre economia política, que era filósofo, que muitos falam que não era filósofo, a tese de doutorado dele foi em filosofia. E aí, colocando isso para esclarecer, não que coloquei para os colegas e coloco para vocês, não que eu seja um marxista radical, nem que seja marxista. Mas vamos pensar, nós precisamos entender um lado e outro para nós formarmos o nosso juízo. E aí, simplesmente coloquei o quê? Olha, Karl Marx vai falar sobre economia política que a partir do momento em que uma sociedade tem pessoas empregadas, ele vai dizer que vai haver um contingente de pessoas desempregadas. Ele vai chamar esse contingente de pessoas de exército social de reserva. O que é um exército social de reserva? É um contingente de pessoas que está dentro de uma superpopulação que não conseguirá emprego porque as empresas todas não conseguirão dar emprego para todos. Ou nós poderíamos pensar em que haveria um número de empresas que teria que, de certa forma, não se igualar ao número de uma população, mas termos diversas empresas grandiosas que abarcassem um grande número da população, o que
é dentro de uma estatística e dentro de possibilidades econômicas, parece impossível. Se não é realmente. E aí essas pessoas, tem aquelas que estão à procura de emprego e não são, então, numa visão neomarxista, colocadas nessa classificação, mas há aquelas que o são. Eu li um texto no Instituto Liberal, que eu acompanho, e um texto que fala sobre isso. O título do texto é Falácias Marxistas sobre Exército de Reserva. Porém, não me satisfez o argumento ou o contra-argumento do texto à questão que Karl Marx falou. Escreveu-se o texto e se colocou que é uma tolice que talvez nem Marx acreditaria nessa tolice de exército social de reserva, porque o desemprego não é gerado pensando no contexto da sociedade atual e também desde a época de Marx, que esse exército social de reserva, Marx fala que ele é criado também porque máquinas vêm substituindo os homens, né? E a tecnologia só vem avançando. Na medida em que a tecnologia avança, o que acontece? Simplesmente homens e mulheres da nossa sociedade passam a ficar sem possibilidade de trabalho, porque a máquina começa a fazer tudo. E isso só faz com que os capitalistas passem então a não precisarem pagar salários porque há uma máquina fazendo. Então o que eles vão ter é de que o que eles pagariam de salário a uma pessoa vai ficar reservado para a manutenção daquelas máquinas e, claro, o que também vai gerar para eles mais renda, porque não necessariamente determinado número de salários iria ter de ser gasto com uma manutenção de um maquinário. Então isso vem gerando desemprego. No artigo do Instituto Liberal se fala que a pessoa que escreveu disse que essa é uma tolice, que a tecnologia não gera desemprego. Apesar de eu gostar da filosofia política do liberalismo, a pessoa que escreveu esse texto, ela contra-argumentou de uma forma muito infeliz, porque só falar que uma ideia é tolice e também supor que talvez o próprio Marx não acreditasse nessa tolice é uma suposição, isso não é contra-argumento. E dizer que a tecnologia não gera desemprego, porque quanto mais tecnologia, facilita até a vida do próprio trabalhador. Como assim facilita a vida do próprio trabalhador? Se tantas vezes nós vemos na área da educação, por exemplo, com a pandemia, diversos professores que, mesmo presencialmente, já estavam caminhando-se para o burnout, a exaustão física e mental, a partir da pandemia, tendo de fazer os trabalhos, né, o seu trabalho de educar online, né, e tendo de estar em casa, né, e aí crianças chamam, porque uma criança pequena não vai entender que uma mãe, um pai está trabalhando, está em casa, uma criança não vai entender isso. E mesmo se for um horário que a criança está a dormir e não vai assim, ou uma criança malzinha está também tendo no seu quarto sua aulinha online, sua aula online, e aí o pai ou a mãe que são professores estão fazendo aula online, mas aí tem que administrar plataformas que não conheciam, muitos sem possibilidade, sem a capacitação mesmo para estarem acessando o sistema
de uma forma que não tivessem maiores problemas, que não tivessem dúvidas, sem um suporte adequado para aquele tipo de funcionamento e com também, às vezes, a frustração de não se ter ali muitos alunos presentes após de tanto trabalho e também recebendo críticas no sentido de que a aula que seria de 50 minutos ficou em 30 minutos e se esquece de que houve toda uma preparação anterior para aquela aula, para colocar os slides, para o aprendizado de se mexer naquela tecnologia tão nova para muitos. Então, se nesse exemplo dos professores que estou dando, há essa dificuldade muitas vezes no manuseio da tecnologia, imaginemos pessoas, né, sem este acesso ou com acesso à tecnologia, mas que não tem um estudo maior. Como que uma pessoa que não é técnico em mecânica, no mínimo, poderá trabalhar em uma empresa de automóveis, mesmo com o cargo de auxiliar, se nada conhece, se não tem conhecimento? E sem um ensino médio, não há possibilidade nem de ser chamado para trabalhar em um escritório de uma empresa, e mesmo assim muitas vezes exigindo-se experiência. E sem o acesso à tecnologia, desempregados, como essas pessoas irão estudar, irão investir para estudarem? Ah, Leonardo, mas é claro, a pessoa tem que se esforçar. Sim, a pessoa tem que se esforçar, mas pensemos em uma pessoa, em um jovem ou uma jovem que mora em uma casa onde há muita dificuldade financeira, onde os cômodos, ainda que essa jovem tenha um quarto, mas o barulho fica muito intenso da família, porque a casa é pequena, os cômodos são perto uns dos outros, e só se tem um aparelho celular com uma internet muito fraca, né, em sua velocidade, né, e um celular também com uma memória muitas vezes não muito boa, e aquele barulho é bem diferente da condição de uma pessoa, de um jovem, de uma jovem, que tem a possibilidade de estar em sua casa, em seu quarto, um espaço maior, onde, se ouve um barulho ou outro, é muito pouco, onde se colocando um fone de ouvido, se tem a possibilidade, claro que o outro também poderia colocar um fone de ouvido, mas não tem gritarias, não tem barulhos, não tem panelas batendo, não tem bate-bocas, ou conversa mesmo dentro de uma sala, né, assistindo uma televisão e pessoas conversando, e esse jovem e essa jovem num quarto tranquilos, assistindo ali pelo celular, com um notebook, um computador em si mesmo, com livros diversos, um silêncio e um certo conforto, podendo assim se dedicar. E detalhe, aquele jovem, aquela jovem anteriores que eu falei, precisando trabalhar. E esse jovem, essa jovem que estou citando no exemplo de agora, sem necessidade de trabalhar, porque a renda familiar mantém-se, né? E aí, para quem poderá servir a ter maiores, quem poderá vir a ter maiores possibilidades? Não há dúvidas de que aquele jovem, aquela jovem, a não ser que não queira realmente, que tem todo um privilégio, né, para estar realizando esse processo de estudo de uma forma bem tranquila.
Então a tecnologia, sim, ela gera desemprego. Conversava com um amigo que ontem veio entregar trabalho de motoboy, e eu aguardando um livro chegar, um amigo veio entregar um outro vizinho, né? Algo. E eu, achando que poderia ser para mim, fui até a frente do prédio e cheguei lá. Ele, e aí, Léo, beleza? Ah, você, nem te conheci, com capacete, né? Óculos, ficou bem diferente. E ele dizendo: Léo, tô preocupado. O que tá vendo? Tô preocupado porque tô com a moto aqui e tal, né? Sou entregador de aplicativo e tal. E aí, eu vendo muitas motos elétricas já surgindo e o negócio está caminhando para que essas motos elétricas comecem a invadir o mercado. E o que eu vou fazer, né? Porque o pessoal vai, de repente, os empresários vão começar a dar atenção àqueles que têm as motos elétricas, porque eles poderão pensar até em reduzir, né, o valor da entrega, e aí isso não é que possa reduzir a porcentagem do meu ganho, pode até reduzir, porque eles vão pensar, ó, não preciso de combustível, basta recarregar, né? Então, em qualquer situação que tenha possibilidade de energia elétrica, uma tomada se recarrega aquela moto. E aí? Você acha que convém eu me inteirar dessa situação e fazer uma troca de repente, né? Dar essa moto, dar um valor e comprar uma moto elétrica? Falei com ele, olha, tudo vai mudando, né? No decorrer, desculpem, tudo vai mudando no decorrer do tempo. A sociedade vem tendo mudanças, como nós vimos aí com a pandemia. Logo, é preciso que nós acompanhemos as mudanças, né? Porque pode chegar um momento em que você nem mais venha trabalhar como entregador, né? Porque assim como tem as motos elétricas, poderão ter as motos autônomas, né? Cara, a inteligência artificial não tem os carros autônomos, né? Em alguns países já tem os ônibus autônomos, sem motoristas. Falei, é verdade. E aí coloquei para ele que nós vamos, a cada dia nós precisamos estar nos atualizando, nos inteirando dos avanços tecnológicos que vêm, para que nós não fiquemos sem emprego, né? E aí falei com ele, olha, tem um pequeno texto que eu escrevi no WhatsApp da Comum Textão, né? Faz um tempo que eu escrevi em 2021, se não me falha a memória, de que, por exemplo, pessoas como você, que são entregadores de aplicativo, motoboys, começam a perder espaço, por exemplo, dentro das empresas, para os drones, que fazem as entregas. E ele falou, é mesmo, nem tinha pensado nisso. E aí você poderá, de repente, estudar para ser operador de um drone, certo? Mas e aí, como que você vai ficar se atualizando para ter uma outra profissão a todo tempo? Isso vai cansar você mentalmente. E ele falou, eu nem gosto de estudar, né? Eu não me dediquei como você se dedica aos estudos. Ó. Eu falei, estudar é tanto para mim um prazer, mas também uma necessidade. Até porque dentro da minha área, eu como psicanalista na área de saúde mental, preciso estar me atualizando. Preciso estar lendo todos os dias, preciso estar fazendo minha formação continuada, né? Ou manter a minha mentalidade de desenvolvimento contínuo, né? Um aprendizado contínuo, né? Lifelong learning, né? Uma vida de aprendizado contínuo, a fim de que eu não venha a não conseguir, né, atender as demandas dos analisantes, das analisantes que
chegam até mim diante de todas essas mudanças sociais. Do contrário, eu não seguiria a proposta do próprio Freud. Diz que a psicanálise ela tem uma dinâmica, ela é dinâmica e ela acompanha o movimento do progresso social, do que está havendo de conturbação na sociedade, como isso afeta as pessoas. Né? Então a obra do Freud não pode ficar, não pode ficar parada, nem nós podemos ficar paralisados na obra dele apenas. Temos que avançar, né, no seu pensamento. E isso é o que Elizabeth Rodinesco chama de reinventar a psicanálise. O psicanalista faz isso em sua clínica. Aí ele falou, nossa, é muita coisa. Eu falei, muita coisa. Então, da conversa com aqueles amigos onde eu esclareci, né, fui fazendo um processo de esclarecimento, como diz o Kant em seu texto, né, o que é o esclarecimento, né? E a gente pode colocar o que é a verdade, colocando ali para aqueles amigos, numa roda de conversa, o que é um fator de se pensar, né, para além, como Kant diz nesse texto, que é o esclarecimento, para que eles possam ir pensando a ponto de deixando, como diz o Kant, né, a menoridade, a heteronomia, né, um outro pensa por mim, um outro diz o que eu devo fazer, como eu devo agir, para que eles possam refletir em área autonomia, né? Eu penso por mim, eu faço por mim, apesar de haver críticas, né, a esse texto do Kant, como o Michel Foucault fará críticas a isso, né? Até que ponto realmente nós pensamos livremente, até que ponto é possível nós termos autonomia. Porém, nesse contexto dessa live aqui, e nessas situações que eu cito, esse processo, né, que o Kant fala, ele não deixa de ser válido, a fim de que eles possam ganhar, então, como diz o Kant, uma maioridade, essa autonomia, né, de eu pensar por mim, não me deixar envolver por situações onde outros pensam. Então, quando se fala a respeito das questões de direita e esquerda, eu fui colocando para esse amigo integrador, né, de aplicativo, esse motoboy, o quanto ele terá que se dedicar para poder, então, não ser engolido, né, pelo sistema. E de repente virá aí mais um elemento desse chamado exército social de reserva. Né? Isto é, mais um desempregado. E aí ele falou assim, está se acabando com tudo, né? Está se vendendo tudo para os gringos, está se fazendo tudo isso, e a gente está acabando assim com o capitalismo. Eu falei, não, aí você errou. Porque você não está aí acabando com o capitalismo para fazer isso. Você pode estar acabando com determinados processos dentro de uma nação. Mas você não está se esquecendo de que dentro de uma proposta capitalista, os meios de produção eles têm uma propriedade privada. Quem é o dono dos meios de produção não é o governo, é uma propriedade privada. Então, você não destrói os capitalistas, você só dá cada vez mais força a eles ao fazer isso. E aí ele fala assim, a gente não pode tornar o Brasil também socialista, né? Porque direita e esquerda, ambas não prestam a palavra dele. Eu falei, olha, isso é uma falta de consciência política. Todos veem a possibilidade de crescimento. O Karl Marx mesmo, a Hannah Arendt, ela diz que, segundo ela, o Marx ele foi quem mais elogiou o capitalismo, né? E isso parece contraditório, mas não é, no sentido de que ao pegarmos o pensamento do Marx, em que ele faz toda uma história do capitalismo, que ele
né, traz esse olhar, né, dentro da sua proposta de materialismo histórico, mas ele diz as maravilhas que o capitalismo fez, desde os senhores feudais na Idade Média até o alcance da burguesia, né? Então, ele vai mostrando os avanços, né, que o capitalismo vem fazendo, a Revolução Industrial e tal. Ele vai mostrando os avanços, as possibilidades, né, que o capitalismo vem trazendo. Ele não nega isso. Só que ele vai dizer que, segundo Marx, e aí realmente a gente tem que pensar melhor, um pensamento econômico, um pensamento até mais histórico, né, de que o que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, é pré-história, não é história, segundo Marx, né? O que me parece um pouco de um pensamento utópico até, né? Porque ele diz que é pré-história porque nós vamos chegar a um ponto em que o sistema capitalista ele vai, de algum modo, vamos dizer assim, se cansando, né? Ele vai entrando em um determinado, talvez colapso não seja a palavra certa, mas vai havendo uma estruturação social de tal porte que vai se ver que o sistema capitalista não funcionará mais e aí haverá a transição para uma sociedade socialista, onde as pessoas estarão niveladas em suas possibilidades, onde não se haverá então mais os donos dos meios de produção. E aí definitivamente essa sociedade será uma sociedade socialista. Mas para isso acontecer, Marx fala de um processo natural, mas ele também fala de um processo de revolução e até mesmo com armas, né? Uma revolução armada, onde se haveria a possibilidade de uma revolução armada para se fazer o que ele chama de ditadura do proletariado. É uma palavra boa, né? Ditadura do proletariado, onde os trabalhadores iriam ditar, então, todas as regras, todas as normas iriam governar, né? E assim, onde na ditadura do proletariado, em havendo sem líderes, né, para se ter uma centralidade, a coisa não ficar muito solta, mas a voz do povo verdadeiramente seria ouvida, e aí isso seria então uma real democracia. Tentou-se isso em muitos países e não funcionou, né? Não funcionou, a realidade seja dita. No entanto, países como a China, por exemplo, vieram ascendendo na medida em que vieram a entender que era possível crescer em se abrindo, né, para o mercado internacional, não se fechando. Isso fez a economia chinesa ascender. Tanto é que hoje, segundo jornais da própria China, a tecnologia nos favorece isso, né? Lermos jornais chineses, né, e termos uma tradução, né, imediata de um texto chinês. Né? Economistas lá dizendo que 70% a 80% dos empregados na China, né, só existem porque há iniciativa privada. 70% a 80% dos empregos lá é apenas iniciativa privada. O que, na época do Mao Tse Tung, não havia, né? Porque era tudo estatizado. Era tudo do governo, né? Mas quando se faz essa, segundo os economistas chineses, se faz uma economia híbrida na China, uma mistura de socialismo de mercado, de liberalismo econômico, com o controle do Partido Comunista Chinês, houve um avanço
né? O sistema econômico lá está funcionando, né? Tanto é que, ainda que a ONU considere algumas contradições, porém dentro do que havia uma proposta, né, do Xi Jinping, o presidente, né, da China, diz que a pobreza lá seria erradicada até o ano 2020, algo que o sociólogo italiano Domenico De Masi no livro O Futuro Chegou também falou, né, de que até 2020 a pobreza na China haveria de ser erradicada. A notícia que veio no ano 2020 foi isso, de que a pobreza na China tinha sido erradicada, porque não há lá ninguém sem conseguir viver ao menos com o básico, né? Quando pessoas ganhavam cerca lá de menos de $1 por dia, hoje isso não existe mais, né? E aí a ONU às vezes coloca, não é bem assim, não consideramos a pobreza erradicar, porque são tantos, não esqueci o número agora, são tantos dólares, né, por dia, não o que a China colocou no número deles lá. Mas aí a gente tem que ver que isso aí são números, né? E a vivência de quem está lá realmente está, né, não passando dificuldades. Há a pobreza, mas não há a extrema pobreza. A erradicação, na verdade, foi essa. Não há mais a extrema pobreza. Não há quem lá não tenha o básico para se viver. Estou aqui defendendo o sistema chinês? Não necessariamente. Estou aqui buscando fazer toda essa proposta de esclarecimento. Tanto é que o título de nossa live é Consciência Política. Mas a China é comunista, você está dizendo que ela ascendeu economicamente. Sim, o partido na China, quem comanda é o Partido Comunista Chinês. Porém, não é um socialismo radical. Não é um socialismo como nós vemos na Venezuela, em que a própria esquerda brasileira faz críticas ao que está havendo na Venezuela. Não concorda com esse modo de governar. Nós temos um país cujo presidente é socialista, que é Portugal, e que o país avança. Então tudo depende de como se organiza as propostas, de como uma proposta política socialista é revisitada, é ampliada, é atualizada. Do mesmo modo como se coloca o sistema capitalista diante do boom de excluídos que temos em nossa sociedade, diante do boom de desempregados que se tem em nossa sociedade, diante dos diversos transtornos mentais que surgem a partir do excesso de trabalho que o capitalismo traz, porque quanto mais se produz, então mais eu vou ganhar. E quanto mais se produz, obviamente favorece os capitalistas, porque eles vão assim lucrar mais, porque mais produzindo, mais lucro. Mas aí, quem está na linha de frente trabalhando, fica exausto física, fica exausto mentalmente, aí vem transtorno de ansiedade, vem estresse, vem as questões também dos distúrbios do sono. E junto a isso, vem as questões pessoais daqueles funcionários, onde não conseguem muitas vezes dar um tempo de atenção para dedicar-se à família. Criam-se também os workaholics, os viciados em trabalho. E aí é preciso se ver esse sistema se ele realmente está trazendo os benefícios que ele diz que traz. Os benefícios serão só lucro? Ou também é um sistema que traz a possibilidade de bem-estar? Mas esse bem-estar é só o lucrar para os empresários? É só o fato do funcionário, das funcionárias terem produzido mais e por isso ganharem mais?
O dinheiro, ele, eu não vou dizer que ele não traga felicidade, porque uma pessoa está doente e o sistema de saúde público está em colapso e as pessoas têm condições de pagar um bom hospital particular, esse dinheiro traz essa possibilidade de se cuidar melhor da saúde, se cuidar devidamente, bem como essa pessoa vai estar com um bem-estar íntimo porque ela pode estar sendo cuidada, ou independente de uma questão de saúde, se uma pessoa estava a passar determinada dificuldade, ela com um determinado valor ela não pensa mais, né, em que ela tem de se sacrificar porque será que ela terá a comida em casa no dia de amanhã? Não, ela tem aquele valor que lhe garante isso. Então, o dinheiro, em certa medida, como diz o livro O Jeito Harvard de Ser, ele favorece, sim, as questões do bem-estar, felicidade, colocando aí como bem-estar. Né? Então, não vou ser radical em dizer dinheiro não traz felicidade. Porém, dinheiro, a busca pelo dinheiro, essa corrida pelo ouro, não necessariamente ela vai trazer bem-estar, né? Nós podemos chamar isso de o mal-estar do capital, digamos assim, né? Então nós temos que pensar sobre essas questões, né? E assim a gente buscar, ao pensar sobre essas questões políticas, sobre essas propostas, nós termos aí a percepção de que nós devemos estar, lembrando do Kant novamente, nesse texto pequeno que está na internet, de 8 a 9 páginas no máximo, o que é esclarecimento, né? Nós estamos esclarecidos ou nós estamos numa sociedade de esclarecimento, né? E uma sociedade de esclarecimento também somos nós percebermos, né, naquilo que se chama hoje de pós-verdade, né? O que é isso, né? Muita gente escuta esse termo e não sabe o que é, né? Então a pós-verdade é o fato de se dar toda a ênfase à opinião pessoal em detrimento dos fatos, né? Um fato está dizendo uma coisa e uma pessoa está dizendo que não. Como, por exemplo, já fiz várias lives aqui sobre as questões do racismo estrutural na nossa sociedade, sobre a escravidão, e vem uma pessoa e diz assim, não, o Brasil não é racista. É uma opinião, uma construção dela, uma opinião pessoal dessa pessoa. Mas os fatos mostram o contrário. Então isso é uma fala de pós-verdade, né? Onde na opinião pessoal também, o que não é argumento, né? A pessoa diz, não, eu tenho uma avó negra, eu tenho um pai negro, eu tenho amigos negros, né? E essa pessoa, então, quando é confrontada com determinados fatos, fala isso, ela está querendo colocar a opinião pessoal acima dos fatos, acima de toda a construção histórica que há na nossa sociedade em relação às questões raciais, por exemplo. Então, quando nós verdadeiramente buscamos conhecer, quando nós verdadeiramente buscamos perceber, vejam que eu que gosto da filosofia liberal, no sentido de que se respeita, né, o direito à propriedade privada, sim, de que se respeite a possibilidade de um indivíduo pensar, do indivíduo se vestir com o cabelo para cima, para baixo, de um indivíduo viver a sua sexualidade, né, casais homoafetivos, né, homens, mulheres que se amam, que estejam a viverem as suas vidas, né? Tudo isso está dentro de uma filosofia liberal. Mas, entretanto, em relação ao texto do Instituto Liberal, que alguém escreveu falando, querendo contra-argumentar e não consegue, ao meu ver, né, sobre as questões que o Marx chama de exército social de reserva, eu tenho que ver realmente quem traz um raciocínio mais claro, um raciocínio melhor.
E isso não quer dizer que eu sou socialista, isso não quer dizer que eu sou marxista, isso não quer dizer que eu então estou sendo antiliberal. Não. Isso quer dizer da minha capacidade de ter uma autonomia de pensamento e não ficar na heteronomia, onde o Marx pensa por mim, onde o Adam Smith, o David Ricardo pensam por mim, o Ludwig von Mises, né, o Friedrich Hayek. Não. Então, é um exercício de pensamento para que eu venha alcançar a minha maioridade, para que eu esteja nesse processo de esclarecimento e não fique submetido a um ou outro saber, né? Dentro do campo da psicanálise, por exemplo, fala-se do sujeito suposto saber, né? Quem é o sujeito suposto saber? É o psicanalista que, para o analisante, a analisante está na posição de alguém que supostamente sabe o que aquela pessoa está vivenciando e quais são as respostas que aquela pessoa precisa. E o trabalho do analista e da analista não é de nós falarmos a pessoa as respostas, né? Mas sim de escutarmos com aprofundamento, e essa escuta qualificada, em que com muito estudo, né, a gente elabora, a gente percebe ali os processos do inconsciente, os processos sociais envolvidos na construção daquele sujeito, e aí nós levamos aquela pessoa a uma reflexão, né, sobre os seus atos, sobre o que ela... E até o momento em que ela vai falando, e na medida que ela vai falando, ela vai se escutando, e aí muitas vezes toma-se até um choque quando a gente pontua, né, determinada fala, a gente fala assim, você escutou o que disse? Né? Porque ali, quando a gente pergunta isso, é um ponto-chave que nós percebemos. A pessoa já se encontrou, ela precisa estar com isso bem claro em sua consciência, né? E aí ela já se encontrou assim, no sentido de ter uma resposta para determinada situação. Ela já sabe que é aquilo, né? Só que eu não posso, enquanto analista, falar, é isso. Está vendo? Você já se deu uma resposta, né? Não nesse momento, eu não posso fazer isso enquanto analista. Eu tenho que levar a pessoa a compreender que ela começou a se escutar, que ela começou a se perceber, e nesse momento é o sujeito, né, que fala. Ali o sujeito está falando, e não um sujeito ainda cheio dos investimentos e de falas dos outros, mas é a própria pessoa falando, né? Esse é um processo analítico. E isso diz, então, que a análise leva a pessoa a uma autonomia, né? Espero que essa live possa, mais uma vez, ser útil, né? E que vocês possam desculpar se tiver alguma fala incoerente, alguma fala ilógica, né? E agradecer àqueles que têm também, né, depositado qualquer valor fazendo um Pix, porque é preciso estudar para estar aqui, né? É preciso estar estudando, estar desenvolvendo pensamentos para poder estar falando, né? É um trabalho igualmente, né? É um trabalho intelectual e, claro, independente dos valores vindos daqueles que assim o desejam, colaborar conosco. O espaço aqui é para nós buscarmos, na medida das nossas possibilidades, democratizarmos conhecimento, democratizarmos esse acesso, né? Fiquem bem, tenham um bom final de semana. Até a próxima.